Esse assunto está entalado na minha garganta tem mais de ano. Virou moda. Todo mundo tem um post, um vídeo, um story dizendo que tem TDAH. Mas será que tem mesmo? Eu tenho, e eu posso te garantir. Quem tem de verdade não faz post nem bate no peito dizendo que tem. Porque não é charme, é pesadelo. Será que essas pessoas não estão confundindo transtorno com um estilo de vida que a gente está vivendo? Você já parou para pensar que o ritmo de vida moderno é tão artificial que os sintomas do TDAH são quase normais? A gente vai entender isso agora. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento com base genética e padrões de desenvolvimento cerebral diferentes. Quem tem sofre com falta de atenção, impulsividade, dificuldade em concluir tarefas, hiperatividade mental ou física. Desde criança eu era assim, inquieto, e isso preocupou minha família. E eu tenho tipo combinado, hiperatividade física, mental e hiperfoco. E isso me trouxe uma série de problemas. Convivência, escola, relacionamentos e uma vida inteira tentando me ajustar. Eu tenho uma hiperconcentração seletiva, ou seja, quando eu foco em algo, o mundo pode estar pegando fogo, que eu nem percebo. Isso acabou virando uma vantagem. Eu também consigo enxergar padrões onde a maioria das pessoas só vê bagunça e confusão. Mas isso não veio de graça, isso veio do sofrimento de ser diferente. Eu tive que lapidar isso na marra. Mas por que que dá tanta dor de cabeça? Porque você foge do padrão. Eu pareço místico demais para os técnicos, racional demais para os intuitivos, difícil demais para os simples, óbvio demais para os sofisticados, ou seja, sempre deslocado. Quando você é criança ou jovem, isso é um problemão. Agora eu não tô nem aí. Mas por que que virou moda dizer que tem TDAH? Essa é a parte que irrita. Muita gente usa para se promover como vitrine, performance digital. Virou uma forma de gerar engajamento, de parecer especial. E para essa cultura de vitimização, quanto mais a pessoa se diz frágil, mais ela é aplaudida. Mas quem vive com isso de verdade sabe a dificuldade que é. Não tem nada de charmoso nisso. A minha cabeça não para nunca, gente. E isso cansa. Por isso comecei a ler desde criança e nunca mais parei. 10 anos eu estava lendo livro de engenharia e Platão. Eu vivo cansado, mas a energia nunca acaba. Parece uma prisão, isso não é legal. Não é legal isso. Aí a pessoa diz, eu tenho TDAH, sorrindo leve e solta. Como se fosse uma desculpa para dizer, eu sou assim mesmo, só que não é. TDAH não é falta de organização, não é falta de responsabilidade ou seriedade com as coisas da vida. É um transtorno e exige esforço constante, mas tem um detalhe importante. Muita gente sente os sintomas, insônia, ansiedade, distração, porque a vida moderna está adoecendo todo mundo. Isso é o que eu chamo de TDAH cultural. A gente vive numa cultura hiperestimulada. O corpo vive cansado, a mente esgotada, ninguém consegue parar. Um filósofo coreano, Byung-Chul Han, escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele diz que a gente saiu de uma sociedade da obediência e passou a viver numa sociedade de performance. Antes era você não deve fazer isso, você deve obedecer. Hoje é você pode tudo. Você pode se reinventar, ser livre, melhorar, seja 110%. Mas se você não der conta, a culpa é sua. Isso é positividade tóxica. Você tem que ser a sua melhor versão o tempo todo. E isso é vendido como uma liberdade obrigatória. Só que ela transforma a pessoa num escravo de si mesmo, do seu desempenho, da sua autoimagem. Isso virou um novo tipo de escravidão, um empreendedorismo doentio de si mesmo. E quando a pessoa não consegue acompanhar, vem a frustração, a depressão, o burnout, não porque ela fez demais, mas porque ela vive se comparando e competindo com o mundo inteiro. E o que é mais grave nisso? A gente perdeu o ócio criativo, a pausa, o silêncio, aqueles momentos em que a mente vagueia descansada, as ideias surgem. Uma mente criativa, ela não é aquela que se isola da vida, mas aquela que está imersa na realidade com a qual ela está ligada de verdade. É viver a vida enquanto você trabalha para vencer ela. E hoje é o oposto, as pessoas só vivem para a produtividade e não para a vida. Elas se isolam, se esgotam, se dopam de estímulo, tentando forçar ideias ou produzir conteúdo num ritmo absurdo, como se fosse uma máquina. Muitas pessoas ainda ensinam essa loucura para outras. O problema não é fazer muito, não é trabalhar muito, o problema é viver se comparando.
Quando o foco está fora do que você se esgota tentando ultrapassar os outros. A ciência disse que ia nos libertar, mas ela correu tanto que acabou atropelando o homem. A ciência moderna perdeu o eixo, perdeu o foco. Ela não pergunta mais para quê, nem pergunta o que isso pode ser útil ou benéfico para o homem, não. Ela só pergunta como eu posso fazer mais rápido. Só que isso destrói o tempo da alma. O homem não foi feito para andar na velocidade de uma máquina. TDAH cultural nasce disso, de você não viver o essencial, o que realmente importa. Toda a infelicidade do homem vem de não conseguir ficar quieto, sozinho, num quarto. Porque ele vive fugindo do vazio da própria existência. E hoje é ainda pior. É uma alma sem eixo, sem propósito, sem silêncio. Paulo disse em 2 Coríntios 4, somos atribulados de todos os lados, mas não esmagados. Perplexos, mas não desesperados. Abatidos, mas não destruídos. Esse é o ponto. Quem vive com propósito se cansa, mas não se quebra. Você só aguenta o cansaço quando o que você faz tem significado. Entrar na paranoia desse mundo é receita para ter um pinipaque. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então pare de jogar esse jogo insano desse mundo e olhe para o que realmente importa. Festina lente, apressa-te lentamente. Corra atrás da vida, mas não tanto para você não vê-la passar. O descanso é, acima de tudo, um mandamento de Deus, é um ato espiritual. E por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.